O tema do vídeo de hoje é muito especial. Hoje nós vamos falar tudo sobre lavanderia. Esse cantinho da casa que é tão importante, tão funcional, tão prático, mas que às vezes é tão negligenciado, né? Acho que ele merece um vídeo aqui pra gente falar só sobre ele e aprender como fazer aí uma boa lavanderia na tua casa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a tua casa dos sonhos com vídeos toda semana. E a tua casa dos sonhos certamente inclui uma lavanderia bem funcional, bem prática e, por que não, bem bonita. Então, se esse tema te interessa, já deixa o teu like aí e se inscreva no canal para não ficar de fora de nenhum vídeo. Fechou? Então bora pro vídeo. Para começar, eu quero te falar sobre o termo lavanderia. Em uma pesquisa rápida, eu descobri que lavanderia é o local onde você lava, seca e passa as roupas. Mas a lavanderia que a gente costuma ter em casa hoje em dia é muito mais do que isso. Você usa para muito mais coisas, como guardar produtos de limpeza, limpar calçados, guardar até alguns equipamentos como aspirador de pó. Então, principalmente aqui no Brasil, se usa muito o termo área de serviço para se referir a esse local da tua casa. Então não tem um termo certo ou um termo errado, tanto faz, mas eu quis trazer aí essa curiosidade para vocês. E aí, pra gente poder começar a falar do que precisa ter numa lavanderia, eu sempre acho importante a gente ver quais são os tipos de lavanderias. Porque na lavanderia, o tamanho faz toda a diferença, né? Com os apartamentos, hoje em dia, cada vez menores, a gente tem aí as lavanderias pequenininhas, integradas com a cozinha. Então, é comum que você tenha ali no teu apartamento a área da cozinha e lá num cantinho você tem um ponto para máquina e para o tanque. Então, é só um pedacinho da tua cozinha que você poderia aproveitar como lavanderia. Então esse é o tipo de lavanderia que a gente costuma chamar de lavanderia integrada, já que ela é integrada ali junto com a cozinha. E tem também aquela lavanderia que é separada do restante da casa, né? Que ela tem um cômodo só para ela, que aí sim você consegue fazer um pouco mais de armários, guardar um pouco mais de coisas lá. Se no teu caso você tem aí uma lavanderia pequenininha ali integrada com a cozinha no teu apartamento, não tem problema, você ainda assim pode deixar ela bem funcional. O principal problema desse tipo de lavanderia que as pessoas costumam me trazer é realmente do visual, porque aí, geralmente você faz ali uma cozinha bonita, chama uma visita ali para tomar um cafezinho na tua bancada, só que ela fica vendo a lavanderia. Aí você não pode nem deixar um balde de roupa lá, você não pode nem deixar uma baguncinha, às vezes não é o local mais bonito, mas como ele tá ali no cantinho, ele fica aparecendo. Então, uma dica que eu te dou para você que tem aí esses ambientes integrados é tentar pensar alguma forma de camuflar a lavanderia. Seja criando ali uma porta entre o ambiente da cozinha e a lavanderia, ou seja fazendo ela totalmente camuflada, como se fosse dentro de um armário. Como nesses exemplos que eu tô deixando aqui. E aí esse é um tipo de lavanderia que eu acho bem legal, porque quando você não tá usando ela tá ali fechadinha, quem olha pensa que é um armário. Mas quando você vai usar, você abre aquelas portas e você tem todo o espaço ali também da cozinha para largar alguma coisa, um cesto de roupas e ir colocando na máquina, então você ganha mais espaço. Já se você divide realmente esses dois ambientes com uma parede, vai acontecer da cozinha parecer menor e da lavanderia parecer menor. Então, quando você está dentro da lavanderia, você está ali meio apertadinho e a cozinha também acaba perdendo espaço. Então, quando você faz essa estratégia de realmente fechar ali aquela parede funcional da lavanderia como se ela fosse um armário, você ganha aí mais espaço nos dois ambientes, já que eles são o mesmo, e você ainda consegue camuflar esses itens ali da lavanderia que você não gostaria que aparecesse. Já se a sua lavanderia vai ser de fato numa casa e você ainda está construindo ou reformando, ainda dá tempo aí de pegar essas dicas, eu quero te dar umas dicas especiais sobre a localização da lavanderia na tua casa. Uma coisa que eu sempre acho muito funcional e muito importante é que a lavanderia fique próxima da tua cozinha. Afinal, a cozinha é um local que muitas vezes vai demandar ali alguma limpeza. Seja, minha criança derrubou alguma coisa no chão ali, eu tenho que pegar um pano para limpar. Seja para buscar produtos de limpeza, pegar uma vassoura para varrer ali um farelinho do chão. Então é comum que esse ambiente da cozinha precise ser limpo com mais frequência, fora que é um local de serviços da casa, a cozinha, assim como a lavanderia / área de serviço. Então é interessante que eles fiquem setorizados mais ou menos ali na mesma região da casa. Não precisa ser junto, não precisa ser integrado. Às vezes você nem consegue deixar exatamente do lado da cozinha, mas que fique meio próximo ali, porque eu acho que fica muito mais funcional do que, por exemplo, você ter ali a tua cozinha num canto da casa e a lavanderia lá do outro. Então acho que fica um pouquinho menos funcional, né? Uma outra dica que eu quero te dar, e essa gera debate às vezes aqui no escritório, porque tem clientes que gostam e tem clientes que não gostam. Fazer a lavanderia com acesso interno pela casa. É algo que eu defendo e que eu gosto.
Inclusive, hoje na casa que eu moro, a gente tem uma lavanderia que é externa. Então, toda vez que eu preciso ir lá pegar alguma coisa ou levar alguma roupa, eu preciso atravessar o pátio ali. Apesar de ser uma área curtinha, ainda me incomoda. Porque tem dia de chuva, tem dia que tem um barro ali, tem dia que tá frio, né? O nosso inverno aqui é bem rigoroso. Então, a lavanderia fora de casa acaba não sendo muito funcional. Já tem outro grupo de pessoas que prefere ter a lavanderia lá fora, afastada, porque é um local que vai estar sempre com bagunça, sempre com sujeira, então as pessoas preferem separar. Inclusive, me conta aqui nos comentários se você é do time da lavanderia dentro de casa ou fora de casa, que eu já quero saber. Mas eu sei que tem esse debate aí. E aí, se você optar por fazer a lavanderia dentro da sua casa, que é o que eu recomendo, eu também te dou mais uma dica. Faça um acesso externo nela. Então você tem lá a tua lavanderia, você tem a porta de dentro de casa que você entra nela, mas tenha também uma porta de acesso externo para que você consiga estender as roupas com mais facilidade. Então já aconteceu também, já tive clientes que não quiseram essa porta externa, e aí eu acho que fica um pouco menos funcional quando você vai, como eu falei, estender uma roupa, levar um calçado lá fora para pegar um ar, porque aí você tem que sair da lavanderia, atravessar por dentro da casa até a próxima porta externa, seja da frente da casa, seja da garagem, para que você consiga ir lá estender tua roupa. Então não fica tão prático, já te deixo aí mais essa dica, tenha uma porta externa também na sua lavanderia. E dica final aí da localização da lavanderia, sempre que você puder, deixe ela um tanto quanto afastada dos ambientes que você quer mais silêncio, seja os dormitórios, seja uma sala de TV, por exemplo, uma sala de estar, porque as máquinas de lavar e também aqueles tanquinhos vão fazer um barulho grande. E aí, se você está ali na sala com a visita, ou se você costuma deitar um pouquinho no meio da tarde, ou até se você vai lavar roupa de noite e tem alguém que foi dormir mais cedo, acaba atrapalhando. Inclusive, esse é o tipo de coisa que a gente pensa lá no início, quando vai projetar nossa casa, ou quando vai fazer uma reforma, e esse é o tipo de coisa que a gente precisa considerar na hora de fazer o projeto. Então, recomendo sempre que você busque um bom profissional que vai te ajudar a analisar todos esses pontos. E aí pode ser que você diga, não, fulano, eu não quero minha lavanderia dentro de casa. Mas tudo bem, aquela pessoa estava ali para te instruir. Porque assim como tem ali esses detalhes que eu tô falando da lavanderia, existem técnicas, existem ali funcionalidades para cada ambiente da casa. Então, o profissional de arquitetura vai realmente te ajudar a dispor a planta baixa da tua casa da melhor maneira possível. Afinal, a gente não quer só estética, né? A gente quer também funcionalidade, afinal a gente vai morar lá por muito tempo. Agora eu quero te falar um pouco sobre as coisas que você pode ter na tua lavanderia. E eu te convido a pensar sobre uma coisa. A tua lavanderia vai ser só um espaço para realmente lavar roupas, guardar produtos de limpeza, vai ser aquela lavanderia mais tradicional, ou você também quer usar ela como depósito? Te pergunto isso porque às vezes a gente só projeta ela como uma lavanderia e não tem outro local na casa de depósito. E aí, onde é que você vai guardar aquelas coisas? Cadeira de praia, guarda-sol, bicicleta, roupas que você pretende doar, mas ainda não tá na época, objetos que você encaixotou e não tem onde colocar. E esse tipo de pergunta que eu tô te fazendo pode até parecer boba, mas ao longo do tempo, conforme você vai empilhando todas essas coisas lá na lavanderia sem planejamento, eu te juro, vai tirar toda a funcionalidade da tua lavanderia. Você vai ficar esbarrando nas coisas, você vai ter que ficar se espremendo lá, arrastando uma coisa e outra, então não vai ficar bom. Já pensa tudo isso antes, pensa o que você quer para essa lavanderia. Ai, Maria, mas a lavanderia tem que ter uma máquina de lavar, um tanque ali, alguns armários para colocar material de limpeza, panos e pronto, isso aí é a lavanderia. Mas e aí, na tua casa, é só isso que vai ser a lavanderia ou vai ter mais coisa? Inclusive, se você puder, eu sempre te recomendo ter ali uma salinha separada na tua casa, um quartinho assim que você vai fazer de depósito, para não atrapalhar a funcionalidade ali, o fluxo do dia a dia da tua lavanderia. Mas se você não puder, já planeje um espaço ali mais separadinho na lavanderia, onde você possa ter mais armários, prateleiras para colocar essas caixas, onde você tem uma parede livre para de repente pendurar as bicicletas. Já tenta aí fazer esse planejamento antes, para depois você não ficar esbarrando num monte de coisa, ou ver que a tua lavanderia ficou muito pequena, poderia ser maior, já que ela não vai ser só lavanderia, ela também vai ser depósito. Então esses pontos valem a pena ser pensados durante o teu projeto. E agora pensando no que você tem que ter na tua lavanderia. Você tem que ter ali os itens básicos, práticos, que todo mundo sabe que tem que ter, né? Então uma máquina de lavar, uma máquina de secar, talvez, se for a tua ideia. Inclusive, dica extra aqui, não compre aquelas máquinas de lava e seca no mesmo aparelho, sabe? Eu não tive, não tenho a experiência prática disso, mas eu já ouvi de muitos clientes, muitas pessoas que eu conheço, que a máquina de lava e seca não é tão boa. O ideal é você ter uma máquina de lavar e separado uma máquina de secar. Então, já deixo essa dica aí com vocês também. Aí você vai ter lá o teu tanque para esfregar ali uma roupa, para lavar um calçado. Ai, Maria, mas eu vou ter um tanque lá fora, eu lavo o calçado lá fora, eu nem vou usar ali dentro.
Mas eu te recomendo que você tenha pelo menos uma pia ali, nem que seja uma cuba pequenininha, uma torneira, porque você vai usar. Mesmo que seja no momento que você está colocando roupa a lavar e derramou um produto na tua mão, você tem que lavar a mão, sabe? Então a água é bem importante na lavanderia. Eu recomendo que você tenha ali pelo menos uma torneira, uma cuba pequenininha na bancada. Mesmo que você vá lavar os seus calçados lá fora, eu te garanto que vai valer a pena. Aí pode ser que você queira ter também um tanquinho para lavar ali as roupas mais sujas, uma tábua de passar, que não necessariamente precisa ser aquela tábua de passar tradicional que você tem que fechar ela e deixar no cantinho. Se você pensar bem no teu projeto de marcenaria antes de executar, você pode fazer uma tábua de passar embutida, que você consiga ali abrir uma gaveta, desdobrar ela, usar e depois guardar, então fica tudo escondidinho, fica tudo bem guardado, não fica te atrapalhando ali no dia a dia. Aquela tábua de passar solta ali, sabe, que você tropeça nela, que você derruba ou que fica lá no canto pegando pó, então é sempre interessante deixar isso dentro do armário. Você vai precisar também de armários, muitos armários, porque você vai querer guardar ali produtos de limpeza, panos, baldes que ocupam espaço, fora todas essas coisas que eu já falei que você vai querer guardar na lavanderia. Caixas, sacolas, objetos, sei lá, o pinheirinho de Natal daqui a pouco, você vai querer levar lá para a lavanderia se você não tiver um depósito. Então pensa bem com carinho aí nessa área de armários, porque eu tenho certeza que não vai sobrar. Tudo bem, vai. Eu te falei para fazer bastante armário, mas não exagera, deixa alguma parede livre. Porque na lavanderia, geralmente é aquele local que você escolhe para instalar os equipamentos de placa solar, se você for colocar. O aquecedor a gás, que é o famoso Junker, que a gente chama, também vai ficar lá. Então é importante que você pense bem ali na distribuição da tua lavanderia para essas possíveis intercorrências futuras, né? Daqui a pouco você não tem hoje, mas pensa em instalar no futuro, então já dá uma pensada ali com carinho onde que vão ficar esses equipamentos. Inclusive, dica extra, se você pensa em um dia colocar placa solar na tua casa, não vai ser hoje, mas você pensa em colocar, já deixa ali as esperas, né? Já deixa tudo ali instaladinho dentro da parede e o local específico. Aí depois o pessoal só vai vir, anos depois, instalar os aparelhos e as placas lá no telhado. Então vai ficar muito mais fácil, não vai ter quebra-quebra, não vai precisar mudar nada na tua lavanderia, porque você já deixou esse espaço ali reservado. E tem outros 2 itens bem importantes que você deve ter na tua lavanderia, mas que a maioria esquece, que são uma iluminação inteligente, bem pensada. É comum que a gente fale muito de iluminação na cozinha, por exemplo. A iluminação que pegue bem ali na bancada, para quando você estiver cozinhando alguma coisa, você conseguir enxergar bem, etc. Mas e na lavanderia? Quando você vai estar ali esfregando um calçado, quando você vai estar esfregando uma roupa na mão, quando você vai estar lendo um rótulo de um produto, não é bacana também ter uma boa iluminação? Com toda certeza. E a iluminação adequada vai estar iluminando aquilo que precisa ser iluminado. É comum que a gente veja alguns ambientes com um único ponto de luz no meio. Só que o meio, geralmente, você vai estar iluminando o piso, você não vai estar iluminando o balcão, você não vai estar iluminando a bancada, você não vai estar iluminando a tua máquina de lavar. Você está iluminando o chão. Então não tem funcionalidade aquela luz. Ele traz uma luz geral, não fica totalmente escuro, mas nos locais que você realmente precisa, não vai chegar toda aquela luz. Se você tiver uma lâmpada só no meio da tua cozinha, faz esse teste. Vai lá na bancada cortar alguma coisa, sabe? Cortar uma carne, cortar uma cebola. Você vai ver que ali no local que você mais precisava de luz, não tem, porque o teu próprio corpo, né, tá fazendo sombra ali na bancada, porque a luz tá vindo ali de trás de ti, que tá no meio do ambiente. Já se você tem ali em cima da bancada, às vezes até embaixo do armário aéreo, a gente consegue pôr uma fitinha de LED e fazer uma iluminação em cima da bancada, vai ficar muito mais prático, muito mais funcional. A luz vai ter direcionada para o local que realmente precisa. E na lavanderia é a mesma coisa, você precisa de uma iluminação inteligente ali nas bancadas. E o segundo ponto que muita gente esquece é o aquecimento da torneira. Principalmente se você mora aqui na região sul, você sabe como é frio e água gelada é um pânico para você lavar a louça na cozinha e alguma outra coisa ali na lavanderia, um calçado, uma roupa. Então não custa você deixar também um ponto de água quente ali. E se você não tiver aquecimento de água na tua casa, você pode colocar um aquecedor elétrico ali embaixo do balcão. É baratinho, deve custar uns R$200 no momento que eu tô gravando esse vídeo. E com certeza você vai me agradecer quando chegar o inverno, porque ninguém merece colocar a mão na água gelada, né? Outra dica que eu quero te dar para o momento que você for montar a tua lavanderia é pensar num espaço generoso entre os elétrons. É comum que quando você vai executar ali a tua lavanderia, as pessoas ali, o encanador, o pedreiro, sugiram que você coloque ali a máquina de lavar
o tanque, a máquina de secar, tudo um do ladinho do outro, sabe? E isso, para execução da obra, é até razoável, porque você vai economizar um pouquinho em canos, né? Então você tendo a máquina aqui e o tanque lá do outro lado, vai ter mais área de encanamento ligando eles. Então você vai gastar um pouquinho mais com encanamento. Mas é um gasto tão pequeno comparado à falta de funcionalidade que vai ter a tua lavanderia se você deixar ali a máquina do lado do tanque, do lado do tanquinho, do lado da máquina de secar, porque aí você não tem área para trabalhar entre eles, você não tem onde apoiar uma bacia, você não tem onde deixar uma roupa dobrada, você não tem onde largar nada. Então, um do ladinho do outro não fica tão funcional. Você até pode ter os itens um do lado do outro, mas eu sempre recomendo que você tenha pelo menos um espacinho entre eles, ali uma área de bancada, uma gaveta, um armáriozinho. Então é sempre legal que você tenha esse espaço livre entre os elétrons, vai deixar a tua lavanderia muito mais funcional. Anota essa dica que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Outra dica para você que tem uma lavanderia mais pequenininha, que você não tem tanto espaço para armários, dê preferência para aquelas máquinas de tombamento, que são aquelas máquinas que tem abertura na frente, porque em cima delas você pode ter armários. Você não precisa ter aquela área para abertura da tampa. Então isso te traz muito mais espaço. E aí, voltando naquela dica de você ter a máquina de lavar e secar separadas, muita gente compra a máquina de lava e seca no mesmo produto para realmente economizar espaço, né? Mas como a gente já viu que não vai funcionar tão bem, então de repente compra os dois nesse modelo de tombamento, você pode até colocar um em cima do outro, né? Tem como fazer a instalação da secadora, por exemplo, acima da máquina de lavar. Então vocês têm ali os dois, um em cima do outro, e aí você já economiza aquele espaço no resto da lavanderia. Ainda pensando em você que tem um ambiente pequeno, itens dobráveis e recolhíveis são uma boa opção. Então eu já falei aqui da tábua de passar, que você pode utilizar um modelo dobrável ali embutido na tua marcenaria, que além de deixar ali aquela área mais clean, né, com tudo guardadinho dentro do armário, você ainda economiza espaço daquela tábua de passar. E aí uma outra dica que eu quero te trazer é do varal. Hoje em dia a gente tem aqueles varais retráteis que você consegue deixar uma caixinha desse tamanho instalado na parede, e quando você precisa utilizar o varal, você vai lá e puxa, usa o varal, quando você não quer, você fecha. Então não ficam lá aquelas cordas o tempo todo no meio da tua lavanderia ali atrapalhando, você abre só quando você precisa. Outra dica que eu quero te dar para os armários é você utilizar aqueles puxadores externos, ou seja, não aquele que é cavado na marcenaria, sabe? Esse modelinho aqui, que é recortado no próprio MDF, que são aquelas cavas, eu acho que ficam super bonitos. Mas se você utilizar dessa forma, sem algum perfil metálico ou sem algum puxador externo, você vai toda hora ficar pegando ali no teu móvel com a mão molhada ou com produto de limpeza, e aquilo pode ir estragando ali a portinha do teu móvel com o tempo, vai ficar aquele escorridão ali na porta, vai inchando o MDF por conta da água. Então essa dica do puxador também é bem valiosa. E dica final para a funcionalidade da tua lavanderia: use cestos e caixas organizadoras. Principalmente no caso dos armários muito altos ou muito baixos, porque aí quando você precisa acessar um item que está mais lá pro fundo, você tem que ou subir numa escadinha ou se abaixar e pegar lá no fundo aquele produto. Já se você tiver caixas organizadoras, você consegue colocar ali os produtos ou os panos dobradinhos, você consegue meio que setorizar aquilo dentro do armário, e aí quando eu preciso de alguma coisa, eu só puxo o cesto, coloco em cima da minha bancada, e você vai deixar bastante bancada, porque eu já te dei essa dica, e aí você vai conseguir escolher ali o que você quer e guardar de volta. Então essa é uma dica que funciona super bem, não só para lavanderia, mas também para outros locais da casa. Mas na lavanderia é ainda mais importante, já que é um local que você vai fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que você tá na pressa, você quer limpar, e aí você ter essas coisas com mais facilidade vai ajudar muito o teu dia a dia. E para encerrar esse vídeo com chave de ouro, eu quero deixar aqui passando algumas inspirações de lavanderias para vocês. Porque a lavanderia, ela não precisa ser só funcional. Ela também precisa ser bonita, harmoniosa. Porque eu sei que a maioria das pessoas que visita a tua casa não vai ver aquela lavanderia. Ela vai estar ali escondidinha ou camuflada. Mas a casa não precisa ficar bonita só para visita. Ela precisa ficar bonita para você. Então, se você é quem limpa a tua casa, principalmente, se é você que tá ali lavando a roupa, que tá ali organizando as coisas, você merece um espaço bonito. E esses modelos que eu deixei passando aqui são lavanderias muito práticas, muito funcionais, mas que também são muito bonitas, são muito aconchegantes. Então você pode sim decorar a tua lavanderia, você pode ter quadrinhos, você pode ter um revestimento bacana, você pode apostar numa iluminação que valorize ali aquele espaço, além de trazer toda aquela funcionalidade que eu falei. Então não é só porque a lavanderia que ela tem que ser feia, viu? Que ela tem que ser ali com qualquer coisa, tudo do mais barato, tudo do mais simples, porque só eu que vou entrar lá. Mas é justamente para você que a casa tem que ser bonita, então pense nisso.
E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu trouxe sobre lavanderia. Tentei trazer aqui um apanhado geral de funcionalidade, de uso do dia a dia, fluxo da lavanderia. E eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se eu esqueci de alguma dica que é importante, você que tem lavanderia na tua casa. Se tem algo que você tem e não gostaria de ter, ou se tem algo que você gostaria de ter e não tem, então deixa aqui nos comentários essas dicas. Como de costume, eu peço que você se inscreva aqui no canal para não ficar de fora de nenhum vídeo, me ajudar também a crescer, e compartilhe esse vídeo com algum amigo que não sabe ainda essas dicas de ouro sobre lavanderia e que vai gostar muito de saber. Fechou então? Até a próxima! Fui!